dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã de quinta-feira, hoje 15 de junho. Hoje celebra-se o dia de Corpus Christi. E aí eu preciso dar uma palavrinha sobre este momento, sobre esta celebração, sobre este fato. Corpus Christi. Esta celebração acontece quando muitas pessoas religiosas julgam que deve-se fazer uma homenagem ao corpo de Jesus. Vale salientar que o corpo de Cristo é a igreja, não é um ídolo, não é um corpo físico, materialmente falando, fisicamente falando. Trata-se de um corpo espiritual. É assim que Paulo descreve sobre a igreja, nas suas epístolas. Então, esse dia de Corpus Christi, mais precisamente, deveria celebrar a igreja, que é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Paulo fala isso aos Efésios, capítulo 5, versos 22 em diante. Assim como Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo, ele faz essa analogia. Assim, portanto, nesse dia de Corpus Christi, celebra-se o dia da igreja, podíamos assim pensar, não o dia do corpo de Cristo, como alguns fazem religiosamente falando. Hoje estaremos ouvindo o reverendo Joaquim Andrade trazendo a conclusão sobre esse tema que ele deu início há alguns dias. Nós estamos já trazendo o tema controvérsias. Esse tema tem sido realmente bastante importante de esclarecimento para as pessoas que precisam de realmente analisar as controvérsias que se pregam, que se propagam por aí, as heresias que estão ensinando tantas coisas que não está de acordo com as Escrituras Sagradas. É o que você vai ouvir nesta manhã, a conclusão do reverendo Jeremias. Mas antes, gostaríamos de que você se deleitasse com esta música para o seu enlevo espiritual.
Canadá, da Vineyard, e ele veio ao Brasil, e eu estava lá. E ele tocava e as pessoas caíam no chão, dando gargalhada e não paravam. Aí eu fiquei pensando qual é o propósito de Deus nessas coisas. Qual é o propósito? Quando uma pessoa está rindo à toa, você diz o quê? É louco, é bobo, não é assim? Meu irmão, minha irmã, se você for impactado pelo poder de Deus, você não vai rir não, você vai chorar e muito. Uma das características do poder de Deus sobre a vida de uma pessoa, quando ela está cheia do poder de Deus, ela vê quem ela é e quem Deus é. E quando nós olhamos para quem Deus é e quem nós somos, meus irmãos, você não vai aguentar, você vai chorar, porque você está muito longe daquilo que Deus tem para você. E eles dizem que é o poder de Deus. Mas o poder de Deus, quando vem sobre as nossas vidas, nos traz convicção de pecado, nos traz amor por aqueles que estão indo para o inferno. É impossível uma pessoa ser impactada pelo poder de Deus e não amar aquela pessoa que está indo para o inferno. Aliás, o Espírito Santo foi derramado para quê? Para quê, meus irmãos? Recebereis o poder que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas. O que é isso? É alguém que está disposto a morrer por causa do Evangelho. Agora, como nós podemos falar isso da igreja evangélica brasileira, quando, por exemplo, como podemos falar isso de nós mesmos, quando não estamos nem dispostos a viver por causa do Evangelho? Se não estamos dispostos a viver para o Evangelho, como estamos dispostos a morrer? É a unção do riso. Aí tem essa outra teologia dos chamados espíritos territoriais. Essa teologia diz o quê? Que vocês têm que fazer um mapeamento aqui em Maceió, pegar a história, saber quem foi que colonizou aqui, quem descobriu Maceió, quem estava aqui, enfim, descobriu. Então, provavelmente tem algum feiticeiro, tem algum demônio que está controlando a cidade. Qual é o maior problema de Maceió? É droga, prostituição, homossexualismo, é o quê? Violência. Provavelmente o chefe que está governando aqui era um ex-soldado de Hitler. Então tem que descobrir quem é, qual é o nome dele, qual é o nome desse demônio. Aí vamos amarrar, aí vamos urinar na cidade, aí vamos jogar óleo na cidade. Porque é o que estão fazendo, despejando pessoas dentro dessa teologia, pegam o helicóptero em São Paulo, por exemplo, e sai urinando para demarcar o território. E sai jogando óleo na cidade, para ungir a cidade. Foram lá em Aparecida, há pouco tempo, na cidade de Aparecida do Norte, e deram um banho lá de óleo na cidade, amarrando a rainha do céu. Só quero ver no dia 12 de outubro se vai ter romeiros em Aparecida. E aí não amarraram direito, né? G12, maldição de família. Existe uma maldição de família? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 35. 20, perdão, versículos, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Pastor Laios, pode ler? Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Muito bem. Os pregadores da maldição de família, quem são eles? A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Sara da Nossa Terra, a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, Palavra da Fé,
a Igreja Renascer em Cristo e muitas outras igrejas. A Igreja Fonte da Vida e muitas outras igrejas. Eu poderia ficar horas falando aqui dos chamados defensores da maldição de família. Mas o texto, o que ele diz? Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração de quem? Numa outra tradução diz, daqueles que me odeiam. Você conhece algum crente que odeia a Deus? Conhece algum cristão que odeia a Deus? Não tem. Ser cristão ama a Deus, não odeia a Deus. Quem não é cristão, com as suas práticas, demonstra o quê? O muçulmano, o budista, o macumbeiro, demonstra com as suas práticas que odeia a Deus. Então o texto é muito claro, a gente vai depois analisar melhor essa teologia, mas o próprio texto já dá a refutação. Quem está debaixo de maldição? Os que odeiam a Deus. Isso não diz respeito aos cristãos, não diz respeito a nós. Ah, pastor, mas espera aí, o senhor está falando isso, mas na prática é outra história. Por quê? Porque eu conheço lá uma família, a avó era adúltera, a mãe era adúltera, a filha também. Olha aí a maldição. Ah, eu conheço também uma família, o avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho também é alcoólatra. Depois nós vamos abordar isso mais detalhadamente. Cuidado, muito cuidado com as interpretações. Cura interior. Ah, você tem traumas do passado, então precisa ser ministrada uma cura interior. Não, olha, vamos fazer um seminário na igreja de cura interior. Eu já vou antecipar que a verdadeira cura interior, sabe onde que ela acontece? Em algo que a igreja não faz. Aonde? Aonde acontece a cura interior? No discipulado. Quando uma pessoa se converte, então ele vem lá fora do mundo com muitos problemas. Não negamos, às vezes foi violentada pelo pai, por um tio. Enfim, a pessoa vem com problemas. E essa pessoa vem para a igreja, aceita Jesus. Não pensa que ela esqueceu que ela foi violentada pelo pai. Agora ela precisa ser o quê? Discipulada. No discipulado vamos explicar quem ela é em Cristo Jesus, vamos explicar para ela que ela tem que perdoar e assim por diante. Então por isso, meus irmãos, eles agora inventaram a cura interior. Então faz um seminário na igreja e aí eles ministram sobre a vida da pessoa. Diz o seguinte, está vendo? Você está com esse problema? Sabe o que é? É uma maldição de família. Olha, não, isso aí é um espírito familiar. Olha, isso aí não é um problema teu. Isso é um problema da tua tia, do teu avô, do teu bisavô. Aí descobre que alguém dentro da genealogia tinha aquele tipo de problema. Então, dentro da cura interior, eles estão fazendo regressão. Volta lá no útero. Vai lá no ventre da tua mãe. E volta muito mais, volta gerações passadas. Isso é espiritismo, mas está acontecendo dentro de igrejas evangélicas. Tem mais. Na teologia cristã, Deus é considerado o soberano do universo. Ele é descrito como perfeitamente sábio, autossuficiente, onipotente. A soberania de Deus é a doutrina que afirma que Deus é supremo tanto em governo quanto em autoridade sobre todas as coisas. Nos movimentos da confissão positiva, não é assim. Deus nada mais é do que um ser dotado de fé, enquanto que o homem, ele é o grande soberano. Um pregador norte-americano chega ao ponto de dizer que Deus não pode fazer nada sem a minha e a tua permissão. Eu não sabia que estava com essa bola toda. Deus não pode fazer nada sem a nossa permissão. Meus amados, à luz da Bíblia, quem nós somos? Barro. Quem é Deus? O divino oleiro. O barro pode dizer para o oleiro o que ele deve fazer? Barro tem algum valor, meus irmãos? Barro só tem valor nas mãos de quem?
do oleiro. Quando ele deixa o oleiro trabalhar na vida dele. Então, dentro desse movimento, a perspectiva bíblica completa da fé não é o que nós vamos ver aqui. Biblicamente falando, para nós evangélicos cristãos, primeiro tem o conhecimento, depois tem a concordância, depois tem a confiança. A Bíblia diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, nos atende. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Mas o pastor Paul Yang-Shu, o pastor de uma das maiores igrejas da Coreia, escreveu um livro chamado Quarta Dimensão, que muitos crentes leram, que é um dos livros mais vendidos da editora Vida. No Quarta Dimensão, Paul Yang-Shu precisava de uma cadeira, uma escrivania e uma bicicleta. E ele orava e nada. Mas ele então resolveu especificar para Deus. Disse qual era a cor da bicicleta, qual era o ano, onde ela era fabricada, como era a escrivania, como era a cadeira. Aí ele diz assim: depois que eu aprendi a especificar para Deus, eu não tive mais medo de Deus errar na entrega. Aonde está a soberania de Deus? Meu irmão, e eles dizem, os pregadores como R. Soares, Edir Macedo, Valdemiro, você não deve orar, Senhor, se for da tua vontade. Não faça isso. Isso é uma oração incrédula, não é uma oração de alguém que tem fé. Mas o próprio Jesus pediu a vontade de Deus. Ele disse que não veio para fazer a vontade dele, veio para fazer a vontade do Pai. É interessante porque esses pregadores dizem assim, o Kenneth Hagin, por exemplo, que é o pai praticamente do seminário Verbo da Vida, do seminário Rema. O Kenneth Hagin diz assim: em 45 anos de ministério, Deus nunca disse não. Deus disse não para Elias, Deus disse não para João Batista, Deus disse não para Jesus, para Davi, para Moisés, Deus disse não para tanta gente. O camarada tem uma vida inteira de ministério e nunca ouviu o não de Deus. Você já pensou? Se Deus dissesse sim para você todas as vezes que você pediu alguma coisa para Ele, será que teu marido estaria aqui hoje? A tua esposa? Será que você estaria aqui hoje? Graças a Deus que Ele responde não. Graças a Deus. Por isso é melhor você pedir: Senhor, se for da tua vontade, Senhor, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Você pode até dizer para Deus: Senhor, eu gostaria tanto de uma Land Rover. Não é pecado. Agora, Deus só vai responder se você falar assim: não, tem que ser vermelha, ano 2014. Não é assim. Deus sabe o que é melhor para você. O que acontece? No círculo da confissão positiva, isso que nós estamos colocando aqui, o conhecimento, a concordância e a confiança, não é levado a sério. Então, verbos como exigir. Quem acha que pode exigir algo de Deus aqui, levanta a mão. Só pode exigir algo de Deus quem estiver acima dele, sabiam disso? Só pode reivindicar algo de Deus quem estiver acima dele. Só pode determinar para Deus quem tiver mais autoridade do que Ele. Mas infelizmente, essas pessoas que estão aí crendo nesse outro evangelho, eles usam esses verbos aí. Nós exigimos, nós decretamos, nós determinamos, nós reivindicamos. Tem um sindicato lá no céu, né? Agora vamos fazer greve. Deus, nós fizemos uma reivindicação, não fomos atendidos, vamos fazer greve. E aí substitui verbos como pedir, rogar, suplicar, etc. O R. Soares diz assim: nunca ore dizendo faça a tua vontade. O Paul Yang-Shu, como eu falei aqui, depois que eu aprendi a especificar meus pedidos, eu não tive mais medo de Deus errar na entrega. O Fred Price, o pregador americano, ele diz assim: Deus não tem qualquer poder de interferir neste mundo. Quando Ele quer fazer alguma coisa neste mundo,
tem que pedir permissão a nós. Irmãos, aqui já não é mais secundários, isso é primário, porque eles estão colocando Deus numa posição inferior ao homem, inclusive, porque o homem manda em Deus. Olha aí o R. Soares, o livro dele, a sua saúde depende do que você fala. Olha a quarta dimensão aí do Polipchu. Olha o Fred Price aí. E esse outro livro que é muito vendido também, da editora Vida, o Há Poder em Suas Palavras. Então o Don Gossett, ele diz que as palavras tornam-se condutoras de energia espiritual, que trará à sua vida amor, alegria, paz, felicidade, sucesso e prosperidade. Colocando em prática os princípios expostos neste livro, você descobrirá que há poder em suas palavras. O Kenneth Hagin, no seu livro Zoe, A Própria Vida de Deus, ele diz assim: a sua saúde também depende do que você fala. Por que o título aqui é o mesmo do R.R. Soares? Alguém sabe? Lembra que o R. Soares escreveu um livro, Sua Saúde Depende do que Você Fala? Porque o R.R. Soares bebe nessa fonte aqui. A Igreja Internacional da Graça está baseada neste homem aqui, Kenneth Hagin. R.R. Soares foi o maior responsável pela divulgação da teologia da prosperidade no Brasil, sabia disso? Não é nem o Edir Macedo, é o R.R. Soares. Porque por intermédio da gráfica editorial, ele traduz todos os livros de Kenneth Hagin. Não só traduz, mas ele ministra isso também na televisão. Hagin diz então que ele recebeu uma fórmula de fé diretamente de Jesus. E aí mandou escrever de 1 a 4 essa fórmula, que consiste em quê? Primeiro, diga a coisa, fala, pronuncie uma palavra positiva. Depois, faça a coisa acontecer, porque isso vai determinar a sua vitória. Depois, receba. Depois, conte o que aconteceu. E aí você declara, determina, decreta, reivindica. Não pode usar se for da tua vontade, porque se você usar se for da tua vontade, isso destrói a fé. Aquele é o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Nacional, que tem o livro Bênção e Maldição. E eu vou estar falando sobre esse livro, inclusive quando falarmos sobre a teologia da maldição hereditária. Mas é um dos livros mais vendidos da editora Betânia, uma editora evangélica. Então Jorge Linhares diz assim: palavras produzem bênção ou maldição. Palavras negativas dão lugar à opressão demoníaca. Palavras positivas, confissão positiva, amorosas, de fé, de confiança em Deus, liberam um poder divino para desfazer a opressão. Então tudo depende, segundo ele, do que você fala. Temos que ter fé em Deus. Essa nossa fé em Deus é que faz com que os montes que enfrentamos a cada dia sejam superados não pelo poder inerente da fé, mas no poder inerente do doador da fé, ou seja, o nosso Deus. Então, sem essa fé, não venceremos, mas com Deus somos mais do que vencedores. Infelizmente, essa doutrina da confissão positiva, ela anula completamente a soberania de Deus. E, biblicamente falando, Deus não depende de palavras dos homens para agir. Deus é sempre e sempre será soberano. Já imaginou um Deus que depende do homem para agir? Já imaginou? Você vai querer esse Deus? Então, com certeza, esse Deus teria muitos problemas. Esse Deus entraria em enrascada se estivesse sujeito às nossas oscilações aí. Eu mesmo não queria um Deus assim. Eu prefiro o Deus da Bíblia, que tudo faz, como diz o salmista, como lhe apraz. E aí, a doutrina da confissão positiva enaltece o homem. Quando entendemos biblicamente que o homem é o quê? O homem é pó, o homem não é nada. Então a gente fica consciente das nossas limitações. Quanto mais a confissão positiva enaltece o homem, porque é isso que eles fazem, mais eu vejo o seu erro. A Bíblia nos mostra claramente que o homem nada é comparado
com o Senhor nosso Deus. E aí o Deus da Bíblia, ele é verdadeiro, o homem é mentiroso. Nós estamos numa situação totalmente oposta. Deus é infinito, eu sou finito. Deus é ilimitado, eu sou limitado. Por isso não vamos compreender plenamente Deus. E a questão do poder da palavra. Aí onde fica Martim Lutero, Calvino, Zwinglio, onde fica Daniel Beck, Gunnar Wig e tantos outros? Homens que lutaram pela palavra de Deus. Homens que deram suas vidas pelo Evangelho puro e simples. Agora não. Eles estão dizendo, por exemplo, que o dízimo tem mais valor que o sangue do cordeiro. Onde fica o princípio da sola escritura? É interessante essa questão da prosperidade, porque a Igreja Assembleia de Deus, durante muitos anos, pregava o quê? Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Mas a pessoa tem as suas necessidades. E aí? Numa situação como hoje, tem Cracolândia aqui em Maceió? Chega lá e diz, Jesus salva, cura, batiza e liberta. É o suficiente para aquela pessoa que está lá na Cracolândia? Ou vamos ter que tirar ele de lá e colocar ele num lugar, num abrigo? Ele não pode voltar para a casa dele. Então nós temos que nos preocupar com isso. Não é só um problema do governo, é um problema da igreja. Nesse exato momento é possível que aqui em Maceió tenham pessoas que estão buscando numa lata de lixo alguma coisa para comer. Não é um problema nosso? É um problema do governo? É um problema da prefeitura? É um problema da Dilma? É um problema da igreja. A nossa luz tem que brilhar nas trevas. E Jesus disse que nós deveríamos visitar os presos, os enfermos e aqueles que não têm que comer, a gente deveria dar de comer a eles. Então o que aconteceu? Durante um bom tempo, a igreja evangélica disse, irmãos, não se apeguem às coisas deste mundo, não se apeguem à riqueza. Era o que a maioria da população não cristã também era. Que riqueza era sinônimo da bênção de Deus. Mas a maioria dos evangélicos não aprendeu assim. A maioria dos evangélicos tinha essa ênfase, essa pregação, que o crente não deveria se apegar às riquezas, às coisas terrenas, e que os problemas de saúde e enfermidade que o crente enfrentava, meu irmão, isso é uma aprovação de Deus. Isso é uma aprovação de Deus. Mas hoje não. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até amanhã. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque o aceitei. Não importa, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além.